Que a graça e a paz de Jesus esteja com você que está conectado conosco para mais esse culto online. Eu quero saudar a todos e desejar que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Bom é podermos estar diante do Senhor para adorar o seu nome e para sermos ministrados pela sua palavra. O salmista diz no Salmo 90, versículos 1 e 2, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. É diante desse Deus que nós estamos. Um Senhor incomparável, extraordinário e maravilhoso. Por isso, abra o seu coração, ligue-se a Ele e receba da visitação da graça desse Deus sobre a sua vida. Quero orar. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Eu quero colocar cada pessoa que está ligada a esse culto, quero colocar diante do Senhor, para que a mão do Senhor alcance e a bênção do Senhor se derrame de uma maneira muito especial. Pai, que seja um tempo de crescimento, de edificação, Deus, de decisões, para estar cada vez mais próximo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia. Mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh,
suas sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Meu amor, Senhor. Aleluia. Eis, Tu és digno de toda a glória, de toda a honra, Senhor. Aleluia, nós louvamos o Teu nome pelo Teu imenso amor. Aleluia, pela Tua graça. Abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Aleluia, abriu mão da Sua glória e semelhante a um homem se esvaziou,
Jesus se humilhou e como filho obedeceu até a morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eternidade da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é, aleluia, tu tens um nome que está sobre todo nome. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome dele, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Pediria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa ou olhasse no seu celular o texto sobre o qual nós queremos meditar neste momento. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 33, versículos 1 e 2 e 12 e 13. Ali nós lemos: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Versículos 12 e 13. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus
e muito se humilhou diante do Deus dos seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Os textos registrados na Bíblia nos trazem ensinamentos muito preciosos, variados, e quando nós prestamos atenção e aplicamos o seu conteúdo às nossas vidas, nós somos edificados e tremendamente abençoados. E com certeza não é diferente com esse texto que eu acabei de ler. Aqui fala da história de Manassés. Manassés era filho de Ezequias, o rei das reformas. Se você ler o texto que antecede a história de Manassés, você vai ver quantas reformas Ezequias realizou em Judá. Restaurou o culto, a comunhão com Deus, o ensino, muitas coisas para que o povo voltasse a ter comunhão com o Senhor. Ele também experimentou muitos milagres. Primeiro, a Bíblia diz que o rei da Síria atacou Jerusalém e quis destruir a cidade. Ezequias clamou ao Senhor e Deus enviou seu anjo, que matou 185.000 soldados assírios. Um milagre simplesmente extraordinário. Mas ainda, creio que há um mais impressionante. Depois dessa experiência de vitória sobre os assírios, Ezequias ficou doente, contraiu uma doença mortal, mas ele chorou, clamou ao Senhor, e Deus enviou o profeta Isaías com a palavra de que Deus lhe estava curando e lhe dando mais 15 anos de vida. Então, foi um rei com experiências tremendas e maravilhosas. E foi exatamente durante esses últimos 15 anos de vida que Deus acrescentou à história de Ezequias, que nasceu Manassés. O texto diz que Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar, portanto, ele nasceu nesse período dos 15 anos. Talvez Ezequias tenha preparado Manassés para governar, mas Ezequias não preparou espiritualmente o seu filho para que ele continuasse em comunhão com Deus, preservando e fortalecendo o culto ao Senhor em Jerusalém, no templo. Então, o nosso texto, ele nos fala de que foi triste o resultado, eu diria assim, talvez da falta de sabedoria de Ezequias, de não ter investido espiritualmente no seu filho, para que ele estivesse apto para dar continuidade às reformas que Ezequias havia introduzido, mantê-las e talvez até ampliá-las, para que cada vez mais o Senhor estivesse presente em Judá e as bênçãos do Senhor cada vez mais se derramassem sobre aquele povo. Agora, se nós trouxermos isso à nossa realidade, nós vamos ver que isso acontece em muitas famílias. Muitos pais se convertem, geram filhos, mas não têm a sabedoria de passarem para os seus filhos a sua fé. Não conseguem ministrar os seus filhos de tal forma que também eles entendam o amor de Deus pelas suas vidas, entreguem-se totalmente a esse Deus e venham a servir ao Senhor, assim como os pais serviram. Com certeza, é um tema sobre o qual os pais precisam pensar muito. Qual é o legado que você está querendo deixar aos seus filhos? E eu quero dizer a você que é pai, que é mãe, o melhor legado, o mais importante que você pode deixar aos seus filhos é a fé em Cristo Jesus. É uma vida cristã consolidado pelo ensino, pela oração e pelo exemplo. A Bíblia diz que Manassés reinou durante 55 anos, um reinado extremamente longo. Só que o texto também diz que como Manassés se desviou e reintroduziu idolatrias, profanou o próprio templo de Jerusalém, Deus, ele veio
para julgar a maldade de Manassés. E o texto diz que o rei da Síria atacou novamente Jerusalém e prendeu Manassés. E o prendeu com correntes no seu nariz e nos seus lábios. Era assim que os reis da Síria procediam com os prisioneiros. Colocavam argolas no nariz ou nos lábios e com uma corrente os levavam para a Síria. E os reis eram colocados depois para realizar serviços pesados, serviços realmente assim, de muito cruéis, de extrema crueldade, para castigar esses reis. Então, tente imaginar Moisés reinando em Jerusalém, vivendo no palácio, desfrutando de todas as regalias de um rei, todo o conforto, toda a tranquilidade, e de repente, ele é preso e é levado em correntes para a Síria e é colocado para realizar trabalhos difíceis e cruéis. Essa é a realidade de Manassés. Mas de repente, algo acontece, nós não temos mais detalhes, mas Manassés cai em si, assim como o próprio filho pródigo, como a Bíblia nos conta no Novo Testamento, em Lucas capítulo 15, Manassés caiu em si e ele clamou ao Senhor. Ele suplicou ao seu Deus, diz o texto. Ele muito se humilhou diante do Senhor, porque ele percebeu que a causa daquela situação na qual ele se encontrava não era outra a não ser o seu pecado, seus erros, as suas falhas diante deste Deus vivo e todo-poderoso. E qual foi o resultado desse humilhar-se e desse clamar e desse voltar-se para Deus? A Bíblia diz que ele foi perdoado e foi restaurado ao seu trono. Coisa linda, não é verdade? Deus diz aqui que justamente Deus agiu, e Deus o fez voltar para Jerusalém e ao seu reino. E então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Às vezes, pessoas têm que passar por certas situações para reconhecer que só o Senhor é Deus. E aí começa um novo tempo, começa uma nova estação na história da vida de Manassés. Ele começa a remover toda a idolatria de Judá. Ele tira os altares falsos de dentro do templo e um tempo novo de busca de Deus é instalado em Judá. Versículos 15 e 16, aqui do mesmo capítulo, nos conta isso. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Glória a Deus, porque ele caiu em si e teve atitudes corretas, coerentes, removendo idolatria, restaurando o verdadeiro culto em Israel, trazendo de volta o povo à sua comunhão e ao seu relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Então, quais são as lições que a gente aprende nesse texto e que a gente pode aplicar à vida da gente hoje? Eu tenho aqui 3 lições que eu creio que são importantes que você observe. Primeira lição é: todo pecado traz consequências. Quando você peca, quando você erra, você vai colher as consequências do seu erro. Paulo ensinou que aquilo que a gente semeia,
a gente vai colher. Então muitas pessoas, às vezes ficam perguntando, mas por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por essa outra situação? De fato, porque falhou, porque pecou contra o Senhor, não se arrependeu e, consequentemente, está fazendo a colheita dos seus atos errados praticados na sua vida. Por isso é tão importante que você avalie sempre de novo quando situações ocorrem. Não significa que sempre situações difíceis sejam consequência de pecado, mas muitas vezes é. Como Manassés fez uma colheita terrível. Ele foi preso, foi levado em correntes para a Síria, foi colocado em trabalhos forçados. Por quê? Porque ele havia pecado contra o Senhor. Então, é muito importante que nós sejamos muito honestos na avaliação da nossa vida, que nós façamos exames constantes da nossa vida, para ver se aquilo que nós estamos vivendo não é porque nós estamos errando, estamos falhando em certas áreas da nossa vida e estamos fazendo a colheita da consequência desses nossos atos errados diante do Senhor. Esta é a primeira lição que nós tiramos aqui dessa história bíblica. Segunda lição, muito preciosa, não importa o quanto alguém tenha caído da graça de Deus, o caminho da volta está sempre aberto para toda e qualquer pessoa. Sabe, essa lição é extraordinária. Veja só onde Manassés foi parar. Mas quando ele se humilhou, quando ele suplicou ao Senhor, Deus lhe reabriu o caminho da volta, da restauração. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus é incompreensível em muitas coisas, porque Ele é simplesmente extraordinário. Então, por que Deus está pronto para restaurar? Em primeiro lugar, porque Ele é um Deus de misericórdia e compaixão. Se você lê as Escrituras, você vai ver esse Deus apresentado sempre como um Deus cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Quantas pessoas vieram a Ele realmente destruídas em todas as áreas da vida, e o Senhor Jesus Cristo estendeu a mão a elas, as perdoou, as curou, as restaurou, as devolveu a uma vida de dignidade e comunhão com o Senhor. Este é o Deus que nós servimos. Um segundo aspecto desse ponto é porque o clamor de uma pessoa sinceramente arrependida chega imediatamente ao coração de Deus. Vou repetir, o clamor de uma pessoa sinceramente arrependida chega imediatamente ao coração de Deus. Quando há um arrependimento sincero e há uma volta para o Senhor, prontamente o Senhor acolhe esse clamor, estende a sua mão para mudar a história da vida dessa pessoa. Então, independente dos caminhos que a pessoa tenha percorrido, por piores que sejam, se ela se arrepende e clama ao Senhor, o Senhor prontamente estende a mão para perdoá-la e para restaurá-la à plena comunhão. Isso é maravilhoso. Esse é o Deus que nós servimos, por isso que vale a pena a gente entregar a vida ao Senhor, vale a pena a gente andar em comunhão, porque o que nós experimentamos é simplesmente extraordinário. O Senhor nos surpreende a cada dia pela sua maneira de agir, porque Ele é Deus, Deus vivo e Deus perdoador. Então, Deus, Ele perdoa sempre de novo a pessoa arrependida. Deus perdoa sempre de novo a pessoa, quem? A pessoa arrependida sinceramente. Esse é o Senhor, ok? Por isso, você que está me assistindo nesse momento, eu quero dizer que Deus está pronto para sempre restaurar a sua vida. Se você falhar, se você pecar, se você cair numa tentação, volte-se para o Senhor, porque esse Deus está sempre pronto para perdoar
e para restaurar a comunhão com o arrependido. Olha a história de Manassés. A que nível de pecado este homem entrou. Reintroduziu idolatria em Judá. Profanou o templo, fez um altar pagão no lugar do templo, do altar do templo. Coisa simplesmente abominável. Mas quando ele caiu em si, se arrependeu, o Senhor perdoou todas aquelas práticas erradas, o restaurou a comunhão e a sua vida foi totalmente transformada pelo poder de Deus. Por isso, a gente pode dizer que o Senhor, esse Deus que se revela nas Escrituras, ele é incomparável e simplesmente admirável no seu amor para conosco. Que coisa boa. E uma terceira lição. Primeira lição, todo pecado traz consequências. Segunda lição, por mais que alguém tenha falhado, se ele se arrepende e se volta, ele é perdoado e restaurado. Terceira lição do nosso texto. Às vezes, o processo que Deus usa é um processo de sofrimento. Às vezes, o processo que Deus usa para levar a pessoa a se conscientizar do seu pecado, se arrepender e se voltar ao Senhor, é um processo de sofrimento. Porque o grande desejo do Senhor é levar os que pecam a reconhecer os seus pecados e se arrepender e se voltar de todo o coração ao Senhor. Agora é importante que você entenda, Deus não é um Deus vingativo. Deus não é um Deus vingativo, que busca simplesmente infringir aos outros o mesmo sofrimento que nos causaram, ou que alguém causou. Não, Deus não tenta fazer isso, Ele não age desta maneira. Deus, Ele é totalmente diferente de cada um de nós. O Senhor nos trata sempre com o desejo de que nós reconheçamos quem Ele é e nos voltemos a Ele de todo o nosso coração. Às vezes, o tratamento de Deus para conosco pode ser um pouco dolorido, porque o tratamento de Deus para Manassés foi dolorido, mas foi aquele tratamento que foi necessário para que ele caísse em si, se arrependesse e clamasse pelo auxílio e pelo socorro do Senhor. Então, agora, quando Deus age, o resultado sempre vai ser uma visão e um entendimento cada vez mais correto e profundo de quem é esse Deus que nós servimos. Nós vamos com certeza ter maior clareza a respeito desse Senhor. Vamos ver o quanto Ele é um Deus de amor, vamos ver quanto Ele é um Deus de bondade e que o quanto vale nós nos voltarmos a Ele, rendermos as nossas vidas completamente em suas mãos e o servirmos com sinceridade todos os dias da nossa vida. Então, eu creio que isso não tem preço. A gente poder ter essa comunhão e ter esse entendimento e essa visão de quem esse Deus é e poder desfrutar da sua companhia, da sua proteção, das suas bênçãos e da sua direção. Então, essa história de Manassés, ela é uma história bem interessante. E é importante que a gente entenda as lições e as aplique para a nossa vida. Repetindo, primeira lição, todo pecado tem consequências. Segunda lição, por mais que alguém tenha pecado, se ele se arrepende e volta ao Senhor, ele é perdoado e é restaurado por esse Deus. Terceira lição, às vezes o processo usado por Deus para que essa restauração aconteça é um processo dolorido, difícil, mas que em nenhum momento vai mostrar que Deus não é um Deus de amor.
Porque o final sempre vai ser perdão, vai ser reconciliação, vai ser paz, vai ser um novo nível de relacionamento, vai ser uma vida realmente agradável, abundante, maravilhosa, que o Senhor tem para aqueles que se voltam a Ele de todo o coração. Por isso, para finalizar, eu quero incentivar você a estar cada vez mais conectado com esse Senhor, cada vez mais voltado a Ele, que cada vez mais você renda a sua vida a Ele. E eu diria mais que também, você constantemente avalie a sua vida, para que você não entre numa condição de pecado, que afaste você do Senhor e gere consequências desagradáveis à sua vida. Seja uma pessoa sempre quebrantada, seja uma pessoa sempre humilde, seja uma pessoa sempre arrependida, porque então você vai estar sempre plenamente unido a esse Senhor e vai desfrutar de todas as promessas e bênçãos desse Deus na sua vida. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Quero orar para que Deus te abençoe. Que Deus, pelo Espírito, ministre cada vez mais a sua vida. Que o Senhor abra os seus olhos para que você entenda cada vez mais o amor do Senhor para com você. Que Deus te mostre que o desejo dele é ter você bem pertinho dele, vivendo uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento cada vez mais precioso e, de fato, desfrutando de tudo aquilo que ele tem para os seus filhos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero orar por cada pessoa que está ligada a esse culto, Senhor que está assistindo a esta reunião, Pai que está aí em espírito de oração. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus. Deus, que o Senhor se revele a cada vida. Tu conheces cada um, Senhor. Tu conheces o que cada um está vivendo, o que cada um está passando. Pai, em nome de Jesus, que Tu, ó Deus, venhas trabalhar em cada vida. Senhor, aproxima cada vez mais cada um ao Senhor. Deus, que o Senhor, ó Deus, abra os olhos dos seus filhos para que vejam a Tua vontade. Pai, se houver necessidade de arrependimento, Deus, de mudança de vida, haja, Deus, processa isso pelo poder do Espírito, Pai, para que ninguém fique separado do Senhor e venha a sofrer mais cedo ou mais tarde as consequências do seu pecado. Pai, que haja arrependimento e haja uma volta ao Senhor, para que então o Senhor possa abraçar essas pessoas, possa ministrá-las com o Teu amor e possas guardá-las e conduzi-las durante todos os dias da sua vida. Pai, eu quero abençoar cada pessoa que está ligada a esse culto. Deus, quero abençoar em nome e para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus. Só lembrando, alguns avisos. No próximo sábado começa o grupo de crescimento dos adolescentes. Mande os seus adolescentes para que sejam abençoados. No próximo fim de semana, nós vamos ter as nossas reuniões, sábado à noite às 20 horas, domingo pela manhã e domingo à noite, de manhã às 9 horas, à noite às 19 horas. Domingo é dia dos pais, queremos ter um tempo especial para orar por essa figura tão importante na família, para que a bênção do Senhor cada vez mais habilite os pais para educar os seus filhos no temor e no conhecimento de Deus. Que não sejam como Ezequias, que talvez preparou seu filho para governar, mas não preparou espiritualmente para que ele mantivesse as reformas e as levasse adiante. Por isso, venha no domingo, participe e seja tremendamente abençoado. Lembrando ainda, dias 26 a 28, o nosso seminário de mulheres. Mulheres, venham, participem, vão ser tremendamente abençoadas, com certeza. Obrigado pela participação de vocês desse culto, por vocês terem estado conosco. Que a bênção do Senhor alcance a cada um, em nome de Jesus.